bom dia, seus ilícitos militantes da facção cristã criminosa ou facção criminosa cristã. Muito bom dia a todos os seguidores do Profeta Jesus. Tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo, sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do canal Projeto Ezequiel 33 e mais uma vez indo para o trabalho, dando uma caroninha, graças ao Pai. Hoje é sexta-feira. Bom dia, mãe! Mãe Maria Lúcia, tudo bem? Mãe Frau Isolde, bom dia para a mãe Maria Cristina, para a mãe Enélia, bom dia para todas as mães e para todas as avós que são mães duas vezes. Bom dia também para você inscrito, recém-chegado. Muito obrigado por ter se inscrito no canal, apoiar esse projeto. Muito bom dia para os administradores da família 5% e também administradores daqui do canal. Eu quero mandar um abraço forte, apertado para o Dr. Jackson Martins. Um grande abraço, um beijão, um abração para o Dr. Jackson Martins. Eu amo o Dr. Jackson Martins. E também quero mandar um abraço para o pessoal do YouTubers de direita, que ontem fizeram um Hangouts muito bom com o professor Paulo Enéas. Excelente o Hangouts. Bom, meus amigos, O Sistema, uma série que foi começada e depois, por motivos de força maior, que vocês já sabem, não vou ficar aqui chovendo sobre o molhado, fiz outros vídeos, mas agora será dada continuidade a esta série, O Sistema. E na primeira parte, se você não viu, depois dá uma olhadinha. Na primeira parte foi mencionado a respeito que fazemos parte do mesmo desde o momento em que nascemos. Nascemos e logo somos numerados, e depois vacinas, e a pessoa cresce, tem que tirar uma carteira de identidade e por aí vai. Foi feito um esboço, porque o tema é muito complexo e 20, 30 minutos fazer um resumo é algo assim, sempre vai escapar um ou outro dado importante. Mas na continuação de hoje, eu quero expressar o seguinte: conforme já foi falado na primeira parte, esse sistema no qual todos somos inseridos e não somos arguídos ou perguntados se queremos fazer parte desse sistema ou não. A pessoa nasce, ela automaticamente já está inserida nesse sistema. O que houve? Tem gente aí nervoso. Então, a pessoa nasce, ela automaticamente já é inserida nesse sistema. Por exemplo, alguém no Brasil, vamos tomar como exemplo o nosso país. Nós nascemos, e como vamos colocar assim, um costume nas famílias brasileiras, que a grande maioria, nem tanto agora, mas eu sou da década de 60, nasci em 65. Então, nascia uma criança, automaticamente aquela criança já era considerada católica. Não se espera a criança crescer, aprender a falar, desenvolver o raciocínio, o pensamento, para depois perguntar: vem cá, você quer ser católico? Não, automaticamente já é batizada, porque havia aquele pensamento que tem que batizar porque não pode morrer pagão, não é mesmo? Então, ao batizar uma criança, todos nós que fomos batizados, eu também fui, infelizmente, ao sermos batizados, fazer o primeiro catecismo, tomar a primeira comunhão, que é a primeira descomunhão na realidade, nós somos inseridos dentro de um sistema e nos tornamos cidadãos de um outro país. Então, todo brasileiro que foi batizado, espiritualmente, tem duas cidadanias. A cidadania brasileira, que é o país que nós nascemos,
e a cidadania do Vaticano. Caso você não sabia disso, fique sabendo agora. Então nós temos dupla cidadania. No caso, esse preto aqui tem 3, porque eu também tenho a cidadania americana, então eu tenho uma tríplice cidadania. Reptiliano. Mas isso nunca é perguntado. Alguém perguntou a você se você queria ser católico? Não, foi imposto. Por quê? Porque os nossos pais aprenderam assim dos nossos avós, dos nossos bisavós, e por aí vai. Ou seja, foi uma tradição que foi incutida na mente de pessoas, dos nossos antepassados, e essa tradição é seguida à risca. Volto a repetir, não tanto hoje, porque ainda que com a socos e tropeções, pelo menos o evangelho foi levado ao Brasil, foi pregado. Hoje em dia não mais. Hoje em dia o que se prega nos templos chamados de igrejas, mas que são templos, é uma barganha com o Altíssimo. Mas quando o evangelho foi pregado, ainda que levado por maçons, e a igreja Assembleia de Deus, se você não sabia, por exemplo, primeiramente o nome da Assembleia de Deus não era esse. O nome da Assembleia de Deus nos seus inícios era Assembleia dos Homens de Deus. É mesmo, Gustavo? É papudinho, vai vendo. Assembleia dos Homens de Deus. Por quê? Porque a Assembleia de Deus foi fundada também com a ajuda de maçons. E a Igreja Batista, se não me engano, 2 pastores da Igreja Batista, maçons, que também participaram, foram 2 pastores que vieram para o Brasil fundar a Igreja Batista. Esses 2 também faziam parte de uma comissão de 8 maçons que fundaram a loja maçônica lá em Nova York, da qual a primeira Igreja Batista de Niterói é uma cópia Xerox. Então vejam como a coisa funciona. E tem qual o nome do indivíduo? Charles Parksham, algo assim. O cara era da Assembleia, eu acho, da Batista, e era racista. O cara era membro da Ku Klux Klan e era pastor. Então, ainda com todos esses tropeções e heresiologias e tantas coisas que se repetem nos dias de hoje, ainda assim o evangelho foi pregado. E segundo estimativas aí do fake news do IBGE, hoje no Brasil existem 40 milhões de evangélicos. Então, mesmo tendo nascido dentro de um sistema podre e corrupto, ainda assim a palavra foi pregada. Existe uma divisão? Existe uma divisão. Golpes foram dados, como, por exemplo, a reforma. Nunca houve uma reforma, pessoal. Martinho Lutero era um monge, gostava de tomar uma cervejinha, era casado, era contra os judeus, era contra o homem do campo, ele chamava os judeus de porcos, etc. Então aquilo dali foi mais um clássico exemplo do dividir para conquistar. Eu sei que é duro falar essas coisas, eu sei que vai ter gente que vai torcer o nariz, esse cara só vive criticando, para ele ninguém presta. Isso são fatos, eu não estou falando nada aqui onde eu não tenha fatos para me basear. Infelizmente, eu estou dirigindo e não tenho como mostrar aqui a vocês, mas com muito prazer, com muito gosto, quando eu estiver no conforto da minha casa, lá nos estúdios do Preto Latino, eu vou mostrar para vocês esses fatos. Eu sei que tem gente que não está preparada para ouvir a verdade, porque a verdade é aquele remédio amargo, aquele remédio que, olha, eu me lembro, quando criança eu era ruim de comer, muito ruim mesmo. Era magro, perna arcada, um cabeção tremendo. O cabeção continua, a perna agora endireitou, ainda continua um pouco arcada, mas ruim de comer, dava para ver as costelas, coisa e tal. Minha falecida mãe, fazia de tudo. A vizinha falava,
Dá manjericão para ele, socado. É cedo, aí minha mãe ia lá, acordava cedo, socava o manjericão. Toma aqui, menino. Eu olhava para aquilo, tomava e depois vomitava. Dá suco de tomate. Olha, suco de tomate é o terror, pessoal, é o terror. E várias coisas eu não comia. Por exemplo, eu não comia vegetais. Eu fui aprender a comer vegetais, a gostar de vegetais, depois que eu me casei com a Márcia. Então, hoje eu vejo que eu poderia ter desenvolvido o meu físico muito mais se eu tivesse tido uma alimentação adequada, etc. e tal. Então, a verdade para certas pessoas é como um manjericão socado, aquela coisa ruim, ou um suco de tomate, que não tem... Olha, é terrível. A pessoa, ela não digere, ela não gosta que fale a verdade. Mas está aí, não se pode apagar. Se hoje existem igrejas batistas, Batista, Assembleia, Presbiteriana, Metodista, Luterana, todas elas tiveram o apoio da maçonaria. Todas elas. Essas igrejas neopentecostais, com esses pastores neopentecostais, o Ronildo, qual o nome dele? R.R. Soares Ronildo não sei o que Soares, o Edir Macedo, o Marco Feliciano, o Caio Herege Retorno de Jedi Fábio, e tanto, o Silas Malafaia, todos eles têm envolvimento com a maçonaria. Eles nunca vão admitir que são maçons. Nunca vão admitir. Pessoal, em um dos hangouts com o Magneticamente, eles comentaram o seguinte, que eles estão fazendo um trabalho, e eu sei que é um trabalho extenso porque eu já estive dando uma procurada aqui, ali e acolá, sobre símbolos, a simbologia, estátuas, etc. e tal. E isso tem muito a ver, porque os símbolos, todo marco, toda simbologia, estátuas e outras coisas mais, é um tipo de linguagem. Um tipo de linguagem. Sabe aquele ditado, dize-me com quem andas e eu te direi quem és? Então, se você passar a reparar pessoas que são, vamos dizer assim, entre aspas, famosas ou públicas conhecidas, eles estão sempre transmitindo uma mensagem. Sempre. Em espetáculos, concertos, músicas, em artigos escritos, eles utilizam-se da mídia, porque esse pessoal, para que eles chegassem onde estão e ganhassem o dinheiro que eles ganham, eles venderam a alma. E em troca de se tornarem famosos e terem tudo com que eles sempre sonharam na vida, um casarão, carro importado, viagens para a Europa, dinheiro para dar de pau em qualquer um, para gastar onde quiser, comprar o que quiser, ter a mulher ou o homem que quiser, ou então a mulher pegar a outra mulher que quiser, o homem dar ré no quibe com aquele que ele quiser, etc e tal. Ou seja, viver uma vida onde é proibido proibir, liberal, fumar a maconha, cocaína, cheirar a cocaína, injetar a crack nos bumbuns famintos, etc e tal, eles tiveram que fazer um acordo. E o acordo foi que eles venderam a alma. Então, essa elite globalista utiliza-se desses idiotas úteis para transmitir a mensagem deles através da sua arte, seja música, seja através de livros, seja através de mensagens, entrevistas, tudo que eles fazem. Veja bem, eu vou dar alguns exemplos para vocês, tá bom? Vou dar alguns exemplos aqui, que eu separei. Por exemplo,
Olha aí. Agora tá uma briga tremenda porque o Olavo, ainda que ele não tenha se declarado ser terraplanista, mas ele tem falado que está numa briga no Twitter tremenda, que até agora ele não encontrou nenhum argumento que refute a planicidade da Terra. E aí, como está escrito, Olavo de Carvalho, não há nada que refute que a Terra é plana. Isso não quer dizer que ele assuma-se, que ele está assumindo-se ser um terraplanista. Mas olha o que está atrás dele. Estão entendendo? Aí vem a pergunta, qual o interesse e por quê? Porque justamente agora, vocês já pararam para pensar no momento crítico que o Brasil está vivendo? Já pararam para pensar que se não for aprovada aquela PLN 4, segundo o que está sendo dito, o país vai quebrar? Que o país necessita de um suplemento de dinheiro, porque senão não haverá dinheiro para pagar aposentados, etc. Já pararam para pensar nisso? Eu creio que muitos não pensaram nisso. Aí vem o Olavo, que qualquer postagem dele causa uma tsunami, e fala isso. Ah, então você é contra a Terra plana? Não, não sou contra a Terra plana. Ah, então você é terraplanista? Não, não estou afirmando isso. Não coloquem palavras na minha boca. Agora, o livro de Enoque, lá no capítulo 41, mostra claramente que é o Sol quem se move ao redor da Terra e não ao contrário. Ou seja, o heliocentrismo é uma farsa. É uma farsa. É o Sol quem se move. Se você tiver o livro de Enoque, dá uma olhadinha lá no capítulo 41, que vocês entenderão. Por isso, eu quero, já está marcado com a Lê, quarta-feira, quero também fazer com... esqueço o nome dele, muito bacana ele, do canal Inteligência Natural, quero fazer um hangout com ele, quero fazer com Magneticamente, eu quero ser educado no assunto da Terra plana, porque o que eu conheço do terraplanismo é daqui dos Estados Unidos. Agora, todos eles daí do Brasil são unânimes em dizer que a Earth Flat Society daqui dos Estados Unidos é uma oposição controlada. Mas a oposição controlada é o seguinte, por exemplo, nós temos o PT e o PSDB. Vamos colocar aí. O Lula e o Dória. Então, o cavalo de Dória, ele critica o PT. Mas no fundo, eles, por trás das cortinas, eles limpam a boca no mesmo guardanapo. Porque o Lula somente passou a existir com o apoio do Fernando Henrique Cardoso. O PT é a ala, vamos dizer assim, xiita, radical, e o PSDB é o fabianismo, aquela ala mais cultural, mas que faz parte daquilo que convencionou se chamar de esquerda. Então, essa é a oposição controlada. Agora, a Flat Earth Society daqui, eles são terraplanistas. Mas eles acreditam, por exemplo, que houve um Big Bang e daí, após a explosão, o mundo que hoje conhecemos, tal qual conhecemos, formou-se. Eu nunca vi uma explosão criar nada. Eles também acreditam no aquecimento global, o que é uma mentira, que já está mais do que provado. Mas eles são terraplanistas. Não precisa ir muito longe, não. Deixa eu voltar aqui para mim a câmera. Não precisa ir muito longe, não. O pai Rubão de Oxóssi, o vagabundo do pai Rubão de Oxóssi, o que está dando um golpe aí em várias pessoas e já está rico, e eu já expliquei esse golpe, ele é terraplanista. Mas ele procurou dividir os terraplanistas. Ele quis tomar um nome aí de uma associação para ele. E parece que queria patentizar algo assim. E esse safado, esse vagabundo do pai Rubão de Oxóssi, que fala contra o sistema, ele pertence ao sistema. Ele é PT roxo,
é amicíssimo do Lindinho de Nova Iguaçu, do Lindbergh Farias. Ele é a favor do Maduro, fala que o Maduro foi eleito, é a favor dele. Ele foi vereador pelo PT e depois também candidatou-se pelo PSDB. Não, pelo PSDB não, perdão. Pelo Partido Verde, que é a favor do nudismo e a favor da liberação da maconha. Mas você vai lá no canal dele, desse vagabundo, e ele fica falando contra o sistema. Chama pastores de cães gulosos, e o cão mais guloso, faminto, famigerado e miserável como ele, eu ainda não vi. Estão entendendo, pessoal? Então, veja bem, isso daí, o pai Rubão de Oxóssi, esse vagabundo miserável, isso é oposição controlada. E ele é terraplanista. Agora, por causa dele, eu vou... ou da Flat Earth Society, eu vou definir todos os terraplanistas como sendo os mesmos ou iguais a eles? Não. Mas tem que haver, vamos dizer assim, um padrão. Tem que haver um padrão. Então veja bem, tá aqui, o Olavo agora se meteu nisso, né? O pessoal tá descascando ele. Ele fala sobre isso, mas olha o que está atrás dele. Correto? Vamos ver outra coisa? Pessoal, eu estou sem relógio aqui, porque todo dia eu tenho que dar um jump nesse carro, que tem alguma coisa consumindo a bateria, por isso que eu não fiz o hangout de ontem, já que na hora de eu ir embora, eu paro o carro, aí todos os dias eu chego em casa, paro o carro, de manhã eu tenho que dar um jump, porque tem alguma coisa consumindo a bateria. Já está marcado para levar esse carro lá no dealer para reparar isso. Isso aconteceu depois da maintenance que eles fizeram e tem algo que está muito ruim. Mas voltando aqui ao tema, deixa eu dar um outro exemplo aqui, rapidamente. Cadê? Tá aqui. Olha o que diz aí. Vladimir Putin falou sobre a previdência de Juan Guaidó na Venezuela. Eu gostaria de perguntar aos que apoiam isto, vocês ficaram loucos? Entendem o que isto pode resultar? Tem que haver certas regras, ou não? Então veja bem, vamos aqui ponto por ponto. Voltando aqui para mim novamente a câmera. Vamos lá. Todos sabem o que o Maduro está fazendo na Venezuela. Aliás, por exemplo, o bolivarianismo foi criado pela maçonaria. Para quem não sabe, o Simão Bolívar, que é o estandarte da Venezuela, o patrono da Venezuela, ele era maçom. Então, o bolivarianismo foi criado pela maçonaria. O Maduro, ele segue a cartilha da maçonaria vermelha, que juntamente com a maçonaria azul, ainda que sejam opostos, supostamente opostos, mas são braços de um mesmo corpo, dois braços de um mesmo corpo. Então, o Maduro, ele não quer largar o osso, ainda que a Rússia, pouco a pouco, já está saindo da Venezuela. Já sugou o que tinha que sugar, tanto que a Venezuela agora está enfrentando até crise de abastecimento de petróleo. Imagine, o quinto maior produtor de petróleo bruto do mundo está com uma crise de abastecimento. Filas e mais filas nos postos de gasolina para o pessoal abastecer o carro. Isso que 1 litro d'água na Venezuela é muito mais caro do que 1 litro de gasolina. Agora vai vendo. Por outro lado, o Juan Guaidó, que é apoiado pelos Estados Unidos, país de direita, que é apoiado pelo Brasil, país de direita, segundo agora o governo, e outros países também, como a Colômbia, que agora tem um presidente de direita, o Chile, etc. e tal. O Juan Guaidó disse na sua conta do Twitter que ele é membro de um partido que é membro da Internacional Socialista. Internacional Socialista. Então veja bem, nós temos Estados Unidos, Colômbia, Brasil, Chile, Peru, o famoso Grupo de Lima, né? Todos eles apoiando um cara que é membro de um partido, o qual é membro da Internacional Socialista, para ser presidente da Venezuela. Veja bem! Entenda essa
divisão que as pessoas batem tanto aí no Brasil. Ah, eu sou de direita, ah, eu sou de esquerda. Meus queridos, são braços, são mãos de um mesmo corpo. Para os incautos, eles são opostos. Um faz oposição ao outro. Mas por trás das cortinas, eles limpam a boca no mesmo guardanapo. Dormem de conchinha, um com o outro. É o famoso dividir para conquistar. Outro exemplo, Israel é um país de direita? Ah, Israel é um país de direita. Teve agora esses dias, se não me engano, esse fim de semana, eu acho, ou está tendo, não lembro agora, a marcha do orgulho gay em Jerusalém. E aí? Aqui os Estados Unidos é um país de direita? É, os Estados Unidos é um país de direita. O Donald Trump é um de direita conservador republicano. E os Estados Unidos financiou a criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Veja, isso é fato! Veja quem ajudou Lenin a promover a Revolução Bolchevique. Foram os Estados Unidos e o general britânico Winston Churchill, o maçom Winston Churchill. Veja quem forneceu carros para a frota de Adolf Hitler. Foi a Ford. E a Ford é americana. São fatos. Não estão saindo daqui, não. Basta você sentar-se 15 minutos e digita lá. Estados Unidos e Churchill financiam Lenin. E você vai ver um montão de links. Aí você leia e tire as suas conclusões. Então é assim que o sistema trabalha. Eles patrocinam ambos lados, o que você chama de esquerda e o que você também chama de direita. São patrocinados por uns poucos que querem controlar o mundo. Aí eu volto naquele hangout de ontem dos youtubers de direita. O professor Paulo Enéas, excelente. Ele falou ali do que é globalismo, da influência da ONU, só que ele falou que são partidos ou pessoas de esquerda. Aí eu discordo, não somente de esquerda, de direita também. Porque a ONU, antes chamava-se Liga das Nações, e olha onde está a sede da ONU. Em Nova York, no país que é considerado a maior democracia do mundo, o país mais rico do mundo, e que tem hoje um presidente republicano e de direita conservador. Aí, quando a pessoa ela não tem assim o que contestar, ela diz, mas é o que nós temos para hoje. Não estou fazendo nenhuma referência à nossa querida Valéria, não. Que isso, não me coloquem mal contra ela. Nós temos pensamentos também diferentes, tal como o próprio Dr. Jackson disse ontem, mas nós nos queremos. Eu tenho um imenso respeito pelo Dr. Jackson, como também pela Valéria. Poxa, não queiram jogar pedra na nossa amizade, não. Mas, é o que nós temos para hoje. Aí é que está o problema. A gente se conformou com o menos ruim. Quando muitas situações que estão sendo vividas no Brasil hoje poderiam ter sido evitadas, por exemplo, se a população, ainda que seria uma jogada arriscada, porque vários oficiais do Exército Brasileiro estão envolvidos com a maçonaria, mas muitas picuinhas, tal como aquele showdown entre o maçom do Olímpio com a fabianista da mulher, da loira do banheiro lá discutindo, e são do mesmo partido, tudo isso teria sido evitado se tivéssemos uma intervenção militar. Mas isso será tema para a parte 3 dessa série, tá bom? Vou ficando por aqui, já 32 minutos de vídeo. May Yeshua bless each one of you. I'll see you soon. Tchau. So you're saying I can ask this cat any question? The cat is connected to the computer. You just type in the question, it will read his mind. There the answer comes. You're the man!
I've been looking for this for weeks.